A alegria da salvação, festa da justiça de Deus. No advento, na vinda, no aparecimento de Jesus, celebração da promessa cumprida e da paz eterna. Queiram abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 2, leremos os versos 25 a 38. Vamos fazer essa leitura em pé, irmãos? Depois os irmãos terão um longo período para permanecerem assentados enquanto estivermos estudando a palavra do Senhor. Lucas capítulo 2, a partir do verso 25, é o texto que fundamenta a exposição bíblica desta noite, que nos diz assim: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações, e chegando naquela hora, dava graças a Deus, e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Pode assentar, irmãos. Deus utilizou-se de grandes eventos da história e até mesmo, irmãos, de fatos de ordem política para cumprir os seus planos. Existe algo que seja impossível para Deus, ou na linguagem clássica da Bíblia, que seja maravilhoso para o Senhor? Meus irmãos, toda a história da salvação e muito especialmente o evento da vinda do Salvador a este mundo, o advento de Jesus, demonstra que o Senhor tem conduzido a história ao fim que Ele mesmo quer apresentar à humanidade. Olhem para aquilo que acontece em volta do nascimento de Jesus. Quantas profecias se cumpriram em meio àquilo que parecia ser apenas um ajuntamento de fatos, como eu disse, políticos, sociais. Nós percebemos isso no contexto do nascimento de Jesus, num recenseamento que levou os pais de Jesus à cidade em que a profecia apontou como a cidade de Davi, a cidade em que nasceria o Messias. A gestação de Maria, uma jovem que jamais tivera qualquer encontro íntimo com José. Podemos lembrar da origem de José. Era preciso que José, pai terreno de Jesus, tivesse nascido na cidade apontada pela profecia. Agora vejam, irmãos, mais um fato profetizado nas Escrituras se cumpre no texto que lemos. O Salvador levado ao templo do Senhor. Malaquias, no capítulo 3, versículo 1,
nos apresenta essa profecia. De repente viria o Salvador ao templo, o Senhor viria. E isso viria no contexto do anúncio da vinda do Salvador. É o que acontece. Jesus, o Messias, o Emanuel, o cumprimento dos planos de Deus, agora é conduzido ao templo para que em sua apresentação, mais uma profecia que descreveria o Messias e a sua obra se cumprisse. O nome dele, vejam em Lucas 2:21, foi apontado pelo anjo, o anjo do Senhor. O nome dele, Jesus, é traduzido por Ele é a nossa salvação, ou Ele é o Salvador. Os relatos bíblicos, irmãos, aqueles que aguardavam a vinda do Salvador e que conferiam a Escritura com a história de Israel, estavam vivenciando um momento de grande expectativa. A expectativa era a opressão de Israel será seguida, como dizem as Escrituras, da providência de Deus. Virá o Salvador, virá salvação a Israel. O texto bíblico, ao apresentar a chegada de Jesus no templo e a revelação do Senhor a servos fiéis, um homem e uma mulher piedosos, Simeão e Ana, nos mostra que esses identificaram que aquele era o Salvador e por isso comemoraram muito a notícia de salvação. Não apenas eles, nós sabemos pelos relatos dos evangelistas que anjos, magos vindos do Oriente, pastores de Belém, e como eu disse, gente simples, mas crente no Senhor, comemoraram e muito o entendimento de que a profecia se cumprira no infante de Belém, naquele menino, fruto do ventre de uma jovem temente a Deus, virgem, e que fora escolhido pelo Senhor para receber por obra do Espírito Santo o Salvador, aquele Deus em carne, vindo a esse mundo na pessoa real, na pessoa histórica de Jesus. O povo de Israel esperava essa consolação do alto, esse ânimo, esse renovo, esse despertamento para vencer toda a tristeza daqueles dias. Saber que o clamor seria respondido pelo Senhor. Trouxe ao povo de Israel grande alegria. E essa alegria agora é relatada por Lucas. É relatada a partir da vida de Simeão. Nada sabemos sobre ele. O que sabemos de Simeão é aquilo que Lucas aqui apresenta. Sob a inspiração do Espírito de Deus, este homem crente, piedoso, homem contrito, quebrantado, vivendo em Jerusalém com justiça, um homem de bom testemunho, que esperava a vinda do Messias, que cria que o Senhor se lembraria de Israel e enviaria o seu Consolador. Esse homem recebeu, segundo o verso 26, uma revelação, uma mensagem da parte de Deus, de que ele mesmo não morreria, antes de poder enxergar a vinda do Cristo, isto é, do ungido, do escolhido dos céus para salvar a humanidade. Vejam, irmãos, o texto bíblico mostrando que, movido pelo Espírito Santo, no verso 27, este Simeão se dirigiu ao templo exatamente quando Maria e José chegaram ao templo para apresentarem Jesus como estava estabelecido na lei de Moisés. Aquele era menino e era o primogênito. Era necessário apresentá-lo no templo e entregar uma oferta ao Senhor, uma oferta de alguns animais. Pois o Espírito de Deus conduziu aquele homem que vivia na dependência do próprio Deus para chegar ao templo no momento em que ele encontrou-se com Jesus. E diz a palavra de Deus que ao ver tudo aquilo, Simeão, entendendo a visão da parte de Deus, alegrou-se de tal modo que, tomando Jesus em seus braços, passou a exclamar o seguinte louvor: Senhor, me permita me alegrar com o que eu vejo agora, de tal modo que eu não preciso mais ver coisa alguma nesse mundo.
o Senhor já pode me levar. O Senhor já pode me despedir deste mundo, porque os meus olhos já viram a tua salvação, que o Senhor tem preparado para todos os povos. Uma luz para revelar aos gentios a tua vontade e para que Israel veja mais uma vez a tua glória, como em tantos capítulos da história o Senhor tem mostrado. Simeão diz: Senhor, eu já li a tua palavra e agora eu entendo o que o Senhor me mostra, e ao ver esse menino, sabendo que ele é o Salvador que chegou a Israel, eu já estou satisfeito, o Senhor já pode me levar, eu não preciso mais ver coisa alguma. A história contada em seguinte pela testemunha é que também uma profetisa, isto é, uma mensageira do Senhor chamada Ana, uma mulher crente, que vivia no templo em oração, que jejuava. Essa mulher também aguardava a consolação de Israel por meio do advento do Messias. Esta mulher, segundo a palavra de Deus, já avançada em idade, também pôde chegar ao templo naquela hora em que Jesus estava sendo apresentado. E como é muito comum, irmãos, no Evangelho, Deus não fala apenas a uma pessoa, Deus fala a vários servos seus. Isso acontece na igreja. Se Deus está falando algo a você, meu irmão, certamente pela palavra e pela iluminação do Espírito Santo, Ele falará a outros crentes. Deus se relaciona com um povo que é seu. O Senhor fala a uma geração que é sua, a um povo que lhe pertence, que é propriedade sua. Então o Senhor falou a Simeão, mas falou também a Ana, falou a um homem, falou a uma mulher. Ana, ao ver Jesus, segundo o verso 38, louvava a Deus com ações de graças e dizia a todos: o Senhor se lembrou de nós. O Senhor está cumprindo a sua palavra. Israel experimentará consolação. Aquele que nos devolverá a alegria perdida chegou. A redenção está em Jerusalém. É o que dizia Ana. Meus irmãos, como eu disse, 40 dias após o nascimento de Jesus, ele foi apresentado como a lei de Moisés estabelecia. E este foi um momento em que aqueles que examinavam as Escrituras e criam de todo o coração que Deus se lembraria de Israel, identificaram como cumprimento de mais uma profecia, e eles não se enganaram. Nós conhecemos os capítulos posteriores desta linda história do templo em Jerusalém. Jesus confirmou por sua vida e por sua obra, por tudo que ele foi, por tudo que ele fez, por tudo que disse, que Ana e Simeão não se enganaram, que eles acertaram ao alegrarem-se com a visão de Jesus o Salvador. E você? Você também já tem comemorado o conhecimento de Jesus? E você tem se alegrado ao recordar este capítulo tão importante da história da salvação, que é o advento do Messias, a primeira vinda dele, e ao alegrar-se por lembrar que ele veio uma vez, você também está vivenciando a expectativa da nova vinda dele? Você crê no segundo advento de Jesus? Você crê como a palavra de Deus ensina, que muito embora não nos seja possível determinar o dia e a hora, ele virá? Os sinais da sua vinda, como sempre cantamos, mas se mostram cada vez. Olhamos o mundo à nossa volta e a igreja, percebemos pela palavra de Deus que brevemente Jesus virá. Enquanto refletimos e nos alegramos com a primeira vinda de Jesus, precisamos, irmãos, nos lembrar que esta alegria também contagia o coração dos discípulos de Jesus no século 21, porque nós, discípulos de Jesus, estamos sempre nos alegrando com a expectativa de que ele virá. Ele veio uma vez e ele virá mais uma vez. Devemos nos alegrar, tal como Ana e Simeão alegraram-se com a notícia da chegada
do Salvador. Assim como eles, devemos nos alegrar porque a salvação do céu se manifestou. Veja o que diz o verso 28. Simeão começou a louvar a Deus. E naquele momento em que ele sabia, deveria dizer algo a Deus, porque tudo que ele estava vendo era obra de Deus, era a manifestação do alto do céu. Ele então passou a dizer: ó Senhor, eu já te agradeço, eu vi tudo que precisava ver, os meus olhos viram a tua salvação, a providência do Senhor. O Salvador veio a nós, irmãos. A alegria de Simeão se dá por saber que do céu chegou o Salvador a esse mundo, não por esforço do homem, não por obra do braço humano, mas por resposta de Deus ao clamor da humanidade e por iniciativa do Deus de amor, do Deus de graça, do Deus de misericórdia. O Salvador veio a nós cheio de graça e de verdade. Ana dava graças a Deus e dizia: ele chegou porque Deus não se esqueceu de nós. O Salvador chegou porque Deus muito nos amou. O Salvador chegou para atender a expectativa de Jerusalém por um Redentor. Jonathan Edwards, grande pregador da história dos evangélicos, diz que a fé é a alma abraçando plenamente a revelação de Jesus Cristo como nosso Salvador. O que vem a ser a confiança em Deus? A confiança em Deus é a identificação de que Jesus, o Salvador, se manifestou porque Deus quis nos salvar, porque Ele quis nos amar. Alegre-se, meu irmão, a salvação do céu se manifestou a nós na pessoa de Jesus. Mas o texto bíblico também nos leva a dizer que, a partir do advento de Jesus, os povos, e não apenas Israel, conheceriam a alegria da salvação. Notem, irmãos, quando no verso 31 é dito que esta salvação foi preparada diante de todos os povos. Ora, o Messias, em sua encarnação, deveria nascer em algum lugar. Em tempos antigos, o Senhor determinou que nasceria na terra de Jacó, que seria da descendência de Abraão, que seria tal como Isaque, fruto da promessa. O Senhor determinou que nasceria numa pequena, numa frágil e perseguida terra, para mostrar a sua glória. Mas a partir de Israel, a luz do Messias brilharia para todos os gentios. Israel foi chamado pelo Senhor nos tempos do Antigo Testamento para que se tornasse numa luz para todos os povos, numa luz para as nações. Vejam o texto bíblico dizendo que esta alegria da salvação manifesta em Israel deveria alcançar o mundo inteiro. Então, ali em Jerusalém, no templo, Ana e Simeão viram a alegria produzida pelo Salvador que deveria contagiar todos os povos. Notem mais adiante, irmãos, no verso 32, quando Simeão, sob a orientação do Espírito de Deus, disse que aquela era uma luz a ser revelada a todos os gentios. Vejam, meus irmãos, a palavra de Deus garantindo que Deus comunicou a sua mensagem na pessoa de Jesus. E Deus não tem apresentado à humanidade duas mensagens, três mensagens. A mensagem de um Deus sábio e santo é sempre a mesma, para todas as épocas, para todos os lugares. A mensagem do Deus eterno é a mesma para quem vive em Israel ou na Rússia, para quem vive na Etiópia ou no Chile, para quem vive no Brasil ou na Espanha. O que está sendo dito é que o Salvador, nascido em Belém da Judeia,
é a comunicação da mensagem eterna de salvação a todos os povos. Vejam a história do Evangelho. Jesus mesmo se dispôs a alcançar gentios e enviou os seus discípulos para que alcançassem até os confins da terra. Então, os povos em Jesus conhecem a alegria da salvação. Os judeus viram a glória do Messias, a glória de Jesus, a ponto de muitos daqueles que viram a glória de Jesus tornarem-se seus discípulos e decidirem sair por toda a terra em nome de Jesus, proclamando a glória de Jesus e a salvação que há em Jesus. Meus irmãos, como é importante dizer que Jesus nasceu judeu, mas ele nasceu para alcançar a humanidade. Deus, em Jesus, demonstrou mais uma vez o seu amor por toda a sua criação. Em meio a perseguições religiosas e resistências políticas, Jesus cumpriu o seu ministério, atraiu muitos a si, influenciou muitos, e foi em nome de Jesus que esses muitos saíram por toda a terra proclamando a alegria da salvação. John Gill diz que cada obra de Deus serve para mostrar sua glória e realçar a grandeza de sua majestade. Nós, seres humanos, irmãos, do modo geral, temos grande desejo por glória. E é próprio do ser humano desejar realizar coisas grandiosas. Algumas delas não têm propósito algum, apenas queremos a glória. Deus não. Deus, ao mostrar a sua glória, faz isso para esclarecer a humanidade. Quem é o verdadeiro Deus? Porque é possível encontrar propósito nesta vida. Porque é possível aguardar coisas extraordinárias para a vida pós-túmulo. Toda vez que Deus demonstra a sua glória, é claro que Ele está apresentando a sua majestade, e isso é justo porque Ele é o Deus majestoso, mas Ele tem como propósito esclarecer, edificar vidas, libertar enganados, permitir que vidas como eu e você saibamos da verdade. Nós somos pecadores, nós não merecemos salvação, nós não temos poder para resolver este problema terrível, crônico, que é o pecado que gera a condenação eterna. Então Deus, em seu amor, tomou a iniciativa de elaborar um plano eterno que contempla Ele, encarnado, vindo a esse mundo, oferecer-se em nosso lugar, no lugar da punição, da ira de Deus, para que, substituídos por Ele mesmo, feito em carne, sejamos justificados, posto que perdoados, sejamos santificados e possamos viver eternamente com Ele. Deus revela a sua glória para que nós nos alegremos com a maravilha do seu plano. Quem ainda não confessou Jesus como seu Salvador, por vezes, tem dificuldade em entender o que é a vida cristã. E por vezes pensa que nós somos os seguidores da lei de crente. Talvez os mais novos não ouvem isso, mas muitos de nós ao longo da vida já ouvimos: você segue a lei de crente? E com isso, o que é que um descrente quer dizer? Você segue uma religião que te estabeleceu uma série de proibições e te formatou, e alguns irmãos acreditam que os pastores como eu somos vigilantes. Imagina, irmãos, que nós andamos pelas ruas de Belo Horizonte tentando encontrar um de vocês para saber se vocês estão andando na linha. Isso não é preciso, nem nas cidades pequenas, porque o grande vigilante do cristão é o Espírito Santo que habita o crente. Muita gente não compreende por que os crentes têm tão grande motivação. Eu lembro-me de uma irmã em Cristo dizendo: pastor, meu esposo não entende porque eu quero ir para a igreja de manhã e à noite no domingo. Ele não entende o que é o dia do Senhor. E ele sempre me diz: você não já foi pela manhã porque vai à noite? E ela me dizia: ele não faz ideia que eu queria estar lá também à tarde. É difícil explicar ao descrente, porque, irmãos, nós estamos falando da revelação da glória de Deus,
que nos transforma e nos encanta. Quando em contraste percebemos quão santo Deus é e quão miseráveis somos. Quão amoroso Ele é e quão infiéis nós somos. Quão perfeito em seus planos Ele é e quão enganosos são os nossos corações. Nós nos derramamos em atitude permanente de louvor e gratidão a Deus e queremos sim participar de tudo. Falar de Cristo o tempo todo. Queremos mais um tempo de aprendizado. É por isso que um crente, quando está em viagem, naturalmente ele vai lá no equipamento do veículo e põe um vídeo de um pregador. E há muita gente que não entende, irmãos, e porque não entende, de modo equivocado, diz é alienação. Claro que não é alienação. Aliás, nós somos o povo do livro. Nós sabemos explicar porque cremos no que cremos. Nós sabemos olhar para a história e comparar com a palavra de Deus e dizer, vejam se a Bíblia Sagrada não é coerente. Mas, irmãos, é aquela transformação profunda de alguém que finalmente descreveu, de alguém que finalmente reconheceu a vida na presença de Deus. Isso encanta, isso desperta, isso dinamiza o coração do cristão. É o que Simeão e Ana sentiram. Diz empolgadamente, Senhor, eu não preciso mais de nenhum dia nesse mundo. Eu já vi o Salvador. Qual maior alegria terei em minha vida nesse mundo? Eu já pude conhecer o que há de melhor. Os meus olhos viram a salvação, a consolação de Israel. Podes levar-me, ó Deus. A outra, a Ana, saiu dizendo, gente, eu não quero conversar outro assunto, eu só quero dizer que o Salvador chegou e Deus se lembrou de Jerusalém, a redenção está entre nós. Ana fez da proclamação da boa nova de salvação a sua agenda. Ela quis anunciar tamanha alegria a todos. No verso 38, a palavra de Deus diz que ela falava a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Nós temos nos alegrado ao rememorar o advento de Jesus. Nós temos reafirmado que essa é a lembrança de Deus para todos os povos. Mas é preciso também, irmãos, divulgarmos a varejo, a miúde, um a um, a quem está à nossa volta, dizer, você sabe o que é o Natal? E você tem se preparado para celebrar o advento, e você sabe por que nós cristãos reconhecemos a beleza, a preciosidade da mensagem do nascimento de Jesus? Deixe-me te dizer, é preciso dizer, irmãos, que um dia nos encontramos com Jesus Cristo, que se manifestou e pela fé respondemos ao convite do Salvador com arrependimento, com sincera entrega do coração a Ele. É preciso dizer daquilo que nos aconteceu, do advento particular, quando Jesus nasceu no coração de cada um de nós, naquele dia em que arrependidos nos lançamos ao Salvador. E que alegria, irmãos. Aliás, naquelas épocas que os crentes também experimentam de algum desânimo, ameaça de frieza espiritual, rememore o dia da sua conversão, a sua entrega a Cristo. Você se lembra do contraste? Deixar o mundo, o pecado, a escravidão de Satanás e encontrar-se liberto em Cristo Jesus. Você se lembra disso? Você se lembra daquela alegria? Era difícil dormir. E normalmente os parentes não compreendem porque queremos falar de Cristo o tempo todo e depois de ter falado muito dele, queremos falar um pouco mais. Você precisa, meu irmão, constantemente se lembrar do dia da sua conversão. Você precisa dizer aos outros da chegada de Jesus em sua vida e o que isso significou. A isso chamamos de conversão, mudança de vida, transformação de mente e coração. Em linguagem bíblica, nova vida, novo nascimento, regeneração. Você precisa chamar todos ao conhecimento de Jesus, para que, crendo em Jesus, experimentem a alegria da salvação,
a alegria do Salvador. E eles também possam dizer a todos do nascimento de Jesus em seu coração e daquilo que significa o nascimento de Jesus para a humanidade. O Natal é a festa na qual comemoramos o advento do Messias. Ele veio. Mas também é uma grande oportunidade, tenho dito isso, irmãos, para convidarmos outros a comemorarem a profecia que se cumpriu, a vinda do Messias perfeito, a oportunidade da alegria da salvação estendida a todos os povos. É época para compartilharmos a alegria da salvação em Jesus. Se porventura você me ouve e ainda percebe o evento do Natal como um evento comum, isso significa que você precisa examinar o seu coração e diante de Deus se perguntar: você já creu mesmo que Jesus é o seu Salvador? Você já creu de verdade que a vinda de Jesus não é casual e ele não é uma personagem construída pelo cristianismo, mas o nascimento dele fora profetizado séculos e séculos antes do fato cumprido, e que a pessoa de Jesus é diferente de qualquer outra pessoa que veio a esse mundo? Você realmente já creu em Jesus? Se você já creu em Jesus, você celebrará a alegria da vinda de Jesus a esse mundo. Se você ainda não creu que Jesus é o seu Salvador, a minha oração é que você examine as Escrituras e que você peça a Deus, o Deus eterno que te ouve, que abra o seu coração e te permita conhecer a verdade, para que você alegre-se com o conhecimento da verdadeira notícia do céu. Jesus Cristo nasceu. E isso é para todos nós motivo de grande alegria. Deus seja louvado.